Paciência também, não só da parte do magnetizador, mas a gente tratou no programa justamente daquele que vai ser magnetizado, que a gente chama de assistido na atualidade, né? Depois da confiança, a melhor garantia do bom êxito é a paciência, principalmente nas doenças que são crônicas, como a gente tratou com Deleuze, né? E aí, cumpre saber, o tempo de cura vai variar, os efeitos magnéticos, né? Eles podem se manifestar tardiamente, mas que tem efeito sim, com certeza, né? E é preciso a gente manter justamente essa confiança. Então, todo tratamento apresenta alternativas inesperadas, né? Então, a gente está no núcleo de prevenção, está cuidando justamente da depressão, ansiedade, ideação suicida, mas sempre aparece outros probleminhas com os assistidos que a gente precisa dar conta, né? Vamos seguindo aqui, que o foco do programa não é esse hoje, isso aqui é apenas um repasse que eu sempre faço toda quarta-feira, né? Para a gente seguir de maneira a ter consciência do que trata a obra como um todo, né? Sob o ponto de vista do regime, cumpre evitar, em outras palavras, tudo que puder perturbar o nosso desequilíbrio do corpo, a alimentação é coisa interessante, né? Inclusive, eu sou médico de psicografia, a gente sempre procura evitar o excesso de alimentação. André Luiz fala muito bem isso nos missionários da luz, né? O contato que nossos irmãos devem ter com a gente, e muitas vezes a gente atrapalha, porque estamos lá saturados de, né? De alimentos que, na realidade, a gente precisa manter uma alimentação também equilibrada. Ou o repouso da alma, né? Precisa procurar meditação, o silêncio, fazer o evangelho no lar. E aí, entramos no de hoje, né? Nesse sexto capítulo dos passos, eu achei muito interessante que ele vai fazer aí, citar um autor, e até não coloquei aqui, ao final eu vou citar ele, deixa eu procurar aqui nos arquivos que eu digo. Que ele vai fazer um trabalho de antes de começar o capítulo, falar justamente do magnetismo, né? De onde ele surgiu, até chegar a Mesmer, até chegar à modernidade. Quais foram os povos que já conheciam, mas não com este nome, né? Não pode dizer, o magnetismo, né? Certamente tem outro nome, para a gente não cometer aqui um anacronismo. O que é anacronismo? É colocar palavras que na época não existiam, né? Ou algumas coisas que na época não se praticava, ou a outros elementos, né? Então, praticada desde os primeiros tempos históricos, magos da Caldeia, o magnetismo se propagou. Então, ele citando outro autor, ele vai dizer justamente que o magnetismo já era propagado ali nas escolas de mistério, né? Algumas escolas de mistério que existiam na antiguidade, já falei isso em outros programas. Quem quiser ter uma aula fenomenal sobre isso, pega o livro de Jacó, o capítulo 1 do magnetismo humano, amarelinho, que todo mundo conhece, e aí logo nos primeiros capítulos ele faz justamente esse recorte histórico. É interessante, né? Quando a gente lê outras obras, a gente vai vendo de onde são tiradas também as referências, né? De várias obras que a gente lê, as obras modernas. Isso é muito bom para a gente entender de onde vem o magnetismo, né? Então, em muitas cortes do Oriente, incluindo a antiga Babilônia e a Pérsia, astrólogos eruditos frequentemente serviam como conselheiros sacerdotais, praticando a arte da magia. Somente nos séculos seguintes, os hoje conhecidos como os Três Reis Magos foram interpretados como reis. Então, ele vai justamente lá atrás, vai ver quais foram os povos que já conheciam o magnetismo e como ele era praticado. Afonso Bier, citando outro autor, ele vai justamente, né, falar que na antiguidade já assim, e ele vai fazer uma viagem histórica sobre isso, né? Ele vai pegar justamente desde os caldeus, passando, né, por outras civilizações. Praticado nesses primeiros tempos, como eu falei, históricos, magos da Caldeia, o magnetismo se propagou. Curavam, eu peguei no estudo que eu estava fazendo sobre o magnetismo,
É claro que a gente sempre recorre a um slide ou outro, né? E aí eu peguei essa citação: curavam pela aplicação do olhar. Não é à toa que, justamente nessa obra aqui, Magnetismo Pessoal, coisa interessante, né? Ele fala justamente desse olhar magnético, né? É Tocqueville, estimulando a letargia e o sono, né? Então ele vai falar justamente disso, curar pela aplicação do olhar. Justamente, então, Jacó também fala de algumas práticas na antiguidade, né, do magnetismo, inclusive com Jesus, projeção fluídica, e é um capítulo que eu acho bastante importante, né? Jacó trata muito bem também lá.